Galera, então nós vamos começar a nossa formação, nessa videoaula falando um pouquinho sobre liturgia, o que é liturgia, já que a gente trabalha na liturgia, com a liturgia o tempo todo, então nós precisamos ter um pouco de noção do que significa, do que é, o que se faz, Então, a liturgia já está na apostila de vocês, essa primeira parte que eu vou estar falando aqui com vocês, lá perto da página 11, mais ou menos, segunda parte que fala de liturgia. E ela começa assim: para que seja plena a eficácia da liturgia, é preciso que os fiéis se aproximem dela com as melhores disposições interiores, que seu coração acompanhe a sua voz, que cooperem com a graça do alto e não a recebam em vão. Ou seja, a gente não pode fazer uma coisa simplesmente por fazer. Nós temos que entender aquilo que nós estamos fazendo, nós temos que sentir aquilo que nós estamos fazendo. Da mesma forma, quando a gente está apaixonado, a gente faz mil e uma coisas para fazer com que a outra pessoa veja o nosso amor, sinta o nosso amor. Da mesma forma também na liturgia, a gente precisa buscar cada vez mais fazer com que o nosso coração concorde com a nossa voz. A gente não pode falar simplesmente por falar da boca para fora. Nós temos que falar do coração, tem que vir de dentro. E tudo isso que a gente vai conversar hoje está num documento da igreja, que chama Sacrosanto Concílio. É um livro que abriu o Concílio Vaticano II. Esse livrinho aqui, muito bom por sinal. Se vocês quiserem se interessarem, pode procurar na Koinonia quando abrir, porque agora está fechado. Então, tem PDF também na internet, dá para baixar. É um livro muito bom que ajuda a gente a entender, amplia muito conhecimento. E nós que vamos trabalhar assim de forma mais próxima ainda do altar e do padre, a gente precisa ter esse conhecimento. Não é caro na Koinonia, na internet então é baratinho, não custa nada, na verdade, de graça. Então recomendo para vocês. E então, com essa base, com esse trechinho que nós refletimos, vem a pergunta: o que é liturgia? O que a palavra liturgia ela significa? A palavra liturgia ela é a junção de duas palavras do grego, lit e urgia. Lit, a ação; urgia, muita gente, muitos povos, ou seja, é a ação do povo. Ação do povo, serviço do povo. A liturgia tem uma alma. Toda expressão do culto sem a fé é um corpo sem alma. Seria uma religiosidade fingida que Deus não aceitaria. Com palavras severas, ele condenou essa falsa piedade dos fariseus. Este povo me honra, me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Liturgia é, pois, o culto público da igreja que assume oficialmente as palavras e gestos de Jesus. Liturgia assume oficialmente as palavras e os gestos de Jesus, bem como a fé e os ensinamentos do povo de Deus, tornando presente e atuante a obra da salvação. Ou seja, o que é a obra da salvação? Senão aquilo que nós celebramos em todas as missas, que é o sacrifício da cruz de Cristo. Novamente, Cristo se oferece por nós na liturgia. Na missa, quando se consagra o corpo e o sangue de Cristo, se transforma o pão em corpo e o vinho em sangue, é novamente a ação salvadora de Deus. É a obra da salvação que se realiza novamente, não com o sangue derramado da cruz, mas com o que o Cristo nos deixou, o pão e o vinho, que na nossa fé se passa ao corpo e sangue de Cristo. A liturgia inclui dois elementos, divino e humano. Ela nos leva ao encontro pessoal com Deus, tendo como mediador o próprio Jesus Cristo, que, nascido de Maria, reúne em si a divindade e a humanidade. A liturgia, como exercício do sacerdócio de Jesus Cristo, tem duas dimensões fundamentais: a glorificação de Deus
e a santificação da humanidade. Trata-se de duas dimensões e não de dois tempos, ou duas atividades distantes. A comunidade que celebra tem o comprometimento de evangelizar o mundo. Ou seja, Deus que santifica o seu povo e o povo que glorifica o seu Deus. É uma aliança, é um círculo que não tem fim. Deus santifica o seu povo e por isso o povo glorifica o seu Deus. De modo que Deus santifica o seu povo e o povo glorifica o seu Deus numa aliança sem fim.